Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre fração de quantidade, está lá na página 142 do livro de vocês. A gente já passou desse conteúdo, avançou outras coisas e agora a gente vai voltar nele para finalizar essa parte de frações. E depois disso, só resolução de problemas e praticar o que vocês já aprenderam, tá bom? Então aqui a gente vai ter dois casos que envolvem fração de quantidade. O primeiro caso a gente quer saber quanto é 3 quintos de 20. E o segundo caso a gente tem 3 quintos de alguma coisa que dá 12. Tá? Então a gente quer descobrir o quanto é essa alguma coisa, qual que seria a capacidade de alguma coisa se 3 quintos dela é 12. Tá? Então o primeiro caso é o mais simples, a gente já até resolveu exercícios desse tipo. É bem intuitivo de resolver. Se eu tenho algo que é dividido em 5 partes, porque o denominador aqui é 5, então eu vou pegar a imagem inteira, a quantidade total, e vou dividir em 5 partes. Então, como eu tenho 20 e eu quero saber quanto que é 3 quintos dele, eu pego esse 20 e divido por 5. Dividindo 20 por 5, eu sei que eu tenho 4. Então, basicamente, porque eu tenho 4 unidades em cada um dos 5 pedaços. Tá? Beleza, então eu peguei o total, que era 20, dividi por 5, obtive 4. Agora que eu tenho a quantidade de cada pedaço, é só eu vir aqui e separar 3 desses pedaços. Tá? Então, 3 quintos de 20 vai ser a mesma coisa que pegar 3 pedaços dos 5. Então, como 3 pedaços dos 5 dá 4, 8, 12 pedaços, então a gente tem 12 pedaços, tá? Então, agora a gente tem aqui 12. 12 é a resposta para 3 quintos de 20. Essa é a minha resposta. Como que eu vou resolver isso sem fazer o desenho? O desenho resolve, podem usar ele, eu até prefiro que vocês utilizem isso, porque é muito mais lógico. Como que eu vou resolver sem o desenho? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 3 quintos de 20, e aí você vai ter que lembrar da técnica, tá? O que a gente fez primeiro? Basicamente a gente dividiu por 5 e depois multiplicou por 3, porque 4 vezes 3 dava 12. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dividir por 5 e multiplicar por 3. 20 dividido por 5 dá 4 e 4 vezes 3 dá 12. Tá? Então com algumas continhas vocês conseguem resolver. Caso contrário, se você não decorou a técnica, utilize o desenho. Pela lógica do desenho é muito mais intuitivo. Beleza? Esse é o primeiro caso. Agora o segundo caso, que é o contrário desse, tá? É a situação contrária. Eu quero saber, eu sei que 3 quintos de alguma coisa é 12, e eu quero saber quanto é essa alguma coisa. Tá? Então, eu sei que 3 quintos, 3 partes das 5, representa 12. Então, aqui eu tenho 12. Como são 3 pedaços, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 12 por 3, que vai dar 4. Então, eu sei que em cada pedacinho eu tenho 4 unidades. E se eu tenho 4 em cada um desses 3, eu tenho que ter 4 nos outros também. Tá? Então, agora que eu sei que eu tenho 4 em cada um, é só eu olhar para esse todo aqui. Como são 5, 5 vezes 4 é 20. Tá? Então, 5 vezes 4 vai dar 20. Beleza, então eu sei que esse todo que eu estou procurando aqui é 20. Beleza, essa é a minha resposta. Como é que eu faria isso fazendo uma conta? Também eu vou ter que pensar na lógica. Tá? Eu tenho 3 quintos de alguma coisa e eu sei que é 12. Quem é esse alguma coisa? Bom, aqui a gente também tem a mesma técnicazinha, tá? Só que ela tem algumas diferenças, porque é o contrário dessa outra. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o contrário do que fez aqui. Aqui a gente
dividia por 5 e multiplicava por 3. Dividia pelo de baixo e multiplicava pelo de cima. Aqui a gente vai dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. Então eu vou ter 12 vezes 3 dividido por 3, que dá 4. 4 vezes 5, que dá 20. E daí eu tenho o meu resultado aqui, que é 20. Tá? Aqui eu dividia o 20 por 5 e multiplicava por 3. Aqui eu divido por 3 e multiplico por 5. Beleza? Essas são as maneiras de resolver fração de quantidade. Agora a gente vai resolver alguns probleminhas sobre esse assunto.